Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas novidades aí para nós torcedores, né? O Paulo Brax já está na Europa para tratar aí dessa situação envolvendo o futebol do Vasco. Contratações, qual será o orçamento do Vasco para a próxima temporada? Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui da situação de reforço. Tivemos aí algumas atualizações e novos interesses em jogadores. Também vamos falar aqui do goleiro Thiago Rodrigues e do Alex Teixeira. Será que eles vão deixar o Vasco? Fiquem até o final, o vídeo está imperdível. Mas já vai deixando o likezão aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias, novidades do nosso Vascão. Se inscreve aí, amigo, falta muito pouquinho para a gente chegar lá, ó, 180 mil inscritos. Vamos em busca dessa marca muito importante aqui para o nosso canal. Valeu sempre a galera que está se inscrevendo aí, chegando, gente nova sempre aqui no nosso canal. Tamo junto e é nóis. Bom, pessoal, o Vasco ainda precisa definir a situação de alguns jogadores do elenco, né, que ainda não foram procurados pela diretoria do Vasco. Ontem a gente falou aqui da saída do Léo Matos, né, o Léo Matos que não será jogador mais do Vasco em 2023. Outros jogadores também vivem esse dilema, né, e muito possivelmente poderão deixar o Vasco aí na próxima temporada. Em entrevista aí ao portal O Dia, o empresário do goleiro Thiago Rodrigues falou sobre a renovação com o Vasco. Ele disse que até o momento não houve nenhum diálogo entre as partes. Thiago Rodrigues, que tem uma cláusula de renovação automática em seu contrato que estende o vínculo até 2023, ainda não teria sido procurado pelo clube de acordo com o próprio empresário do jogador. Ele disse que é difícil dizer hoje se o Thiago fica ou não no Vasco. Isso depende de uma série de fatores que ainda não estão claros para o empresário. Ele confirmou que até o momento não houve nenhuma reunião do Vasco com o goleiro para tratar dessa renovação. O goleiro de 33 anos foi titular absoluto nesse último ano, né? O nível do goleiro oscilou bastante no segundo turno da Série B, irritou bastante também os torcedores vascaínos, gerando um atrito aí entre nós e também o próprio goleiro, né? Que atuou muito mal em várias partidas aí no segundo turno da Série B. Ao todo, o jogador disputou 50 partidas pelo Vasco e sofreu 47 gols. A situação aí do Thiago Rodrigues ainda não está clara, né? O empresário do jogador confirmou que o Vasco ainda não negociou a renovação de contrato, né? Um contrato aí assinado pelo Casas Brasil, que em caso de acesso o jogador ficará para 2023. Só que o Vasco, obviamente, pode pagar essa multa e o jogador sair do nosso clube, né? Talvez o Thiago Rodrigues queira deixar o Vasco, a gente ainda não viu uma posição clara do jogador também, né? Ele deixou sempre o futuro em aberto. Vamos esperar ver como que vai ficar a situação desse jogador. O Vasco ainda tenta resolver a situação do lateral esquerdo Edmar e também Yuri Lara, que tem situações semelhantes ao do goleiro Thiago Rodrigues. Além desses jogadores, o atacante Alex Teixeira, que teve seu nome aí especulado no Cruzeiro, né? Ele dificilmente irá sair do Vasco para qualquer outro clube no Brasil, de acordo com o que disse aí o jornalista Lucas Pedrosa. O jogador desperta interesse aí de clubes do mundo árabe e caso ele não fique no Vasco, pode ser que ele retorne ao futebol europeu ou ao futebol internacional. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o goleiro Thiago Rodrigues e o Alex Teixeira, que pode aí, quem sabe, permanecer no Vasco para a próxima temporada. Há informações que o Vasco deverá oferecer 1 ano de contrato ao Alex Teixeira para ele mostrar se vai ter condições de jogar com a nossa camisa em 2023. Bom, pessoal, em entrevista aí ao jornalista Lucas Pedrosa, o Paulo Brax confirmou que está na Europa e terá reuniões aí com as 77 Partners para traçar o planejamento financeiro para as contratações do Vasco. Até o momento o torcedor fica no aguardo, né? Quem que o Vasco irá anunciar, quem serão os reforços que o Vasco irá contratar, né? A gente está vendo muitas especulações, mas nada concreto até agora, né? Somente o Júnior Urso, que já está totalmente fechado com o Vasco, falta somente o anúncio oficial. Além disso, o Vasco demonstrou interesse em inúmeros jogadores, né? Você vê aqui pelas notícias, tanto do meu canal e também de outros canais, porque são informações a todo momento jogadores novos aí que são especulados no Vasco. Tem muitos jogadores que eu nem trago aqui as informações no canal. Ontem eu vi aí interesse do Vasco no lateral esquerdo Jorge, no zagueiro Luan do Palmeiras, entre vários outros jogadores aí que não tem o mínimo fundamento do Vasco ter interesse nesses jogadores, né? E eu não procuro trazer esse tipo de informação que não tem uma fonte confiável aqui no nosso canal. Mas para vocês terem uma ideia, cara, é todo momento, é todo instante. Você entra lá naquele site Net Vasco, você atualiza a página de 5 em 5 minutos, tem lá um nome especulado. É impressionante o número de jogadores que são especulados no Vasco. O próprio CEO do Vasco, Luiz Melo,
Ele já veio naquela entrevista coletiva e desmentiu que muitos nomes que são especulados nem mesmo estão aí no scout do clube, nem mesmo o clube tem intenção de contratar. Infelizmente o torcedor fica à mercê disso, né? A gente não sabe quem que o Vasco vai contratar. Como eu já falei aqui inúmeras vezes, eu não sou jornalista, não tem como eu apurar a informação de um outro jornalista. Eu praticamente não tenho contatos aí com pessoas ligadas ao Vasco, pessoas aí que são jornalistas. Bom, e tivemos aí atualizações quanto a alguns jogadores, né? Bom, e hoje surgiram informações lá da Europa que o Vasco segue interessado aí no lateral direito Gilberto, que pode ser contratado por empréstimo com opção de compra. De acordo com o jornalista Ekrem Konu, o Vasco segue interessado nesse jogador, que já teve passagens pelo Vasco lá em 2017, né? Jogador aí que está no Benfica, como eu já venho falando aqui nos vídeos, é um jogador totalmente diferente daquele lá de 2017, né? O jogador está muito melhor, está muito mais experiente e com certeza chegaria para ser titular do Vasco na próxima temporada. É um nome que me agrada bastante e a gente espera que tenha um desfecho positivo, né? O Paulo Brax está lá na Europa, eu acredito que, claro, além das reuniões com a 777 Partners, ele deverá buscar reforço sim para o Vasco. Eu acho que ele não iria na Europa somente para isso, né? Eu acho que sim para ter reuniões com os jogadores e muito possivelmente pode ser que o Gilberto seja um desses atletas, né? Vamos aguardar ver se vai ter algum desfecho positivo para o Vasco. Gilberto, aquele mesmo jogador que, além de jogar no Vasco, teve passagens pelo Internacional, Botafogo, Fluminense e na Europa, além do Benfica, ele também já jogou na Fiorentina da Itália. Também surgiu informações aí a respeito do volante Wallace. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco teria feito uma consulta a esse jogador. Porém, hoje tivemos uma grande atualização aí quanto ao assunto desse atleta, né? O jogador não virá para o Vasco, porque ele simplesmente renovou o seu contrato com a Udinese até 2026. Chance praticamente zero dele ser jogador do Vasco. O jogador foi muito especulado na mulambada, o Vasco fez uma consulta, mas infelizmente não terá seguimento aí na possível contratação. É um jogador caro, o que eu acredito que ele não virá para o Vasco, porque essa renovação deixa bem claro que ele prefere continuar jogando na Europa. Além desses jogadores, o Vasco segue aí monitorando a situação do zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Só que o Furacão faz jogo duro aí para liberar o jogador para o Vasco e muito possivelmente o Vasco não deverá contratar esse jogador, assim como o meio-campista Davi Terans. Ontem surgiu informações de acordo com o canal ligado ao Atlético Mineiro, falando que o Vasco teria feito uma proposta a esse jogador de 29 milhões de reais. De acordo com as informações do jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco ainda não teria procurado o Atlético Paranaense para negociar com o jogador. Eu acho que essas situações aí, meu amigo, nem existe, cara. Pra falar a verdade, eu acredito que esses jogadores não virão para o Vasco, cara. É uma novela gigantesca. Os jogadores são jogadores caros, né? O Atlético Paranaense pede uma grana muito alta por esses dois jogadores. O Davi Terans seria, assim, um grande nome para vir para o Vasco. Jogador de extrema qualidade. Mas até o momento a gente não sabe em quem confiar, né? Se o Vasco fez a proposta, se o Vasco não fez a proposta, se o jogador quer jogar no Vasco, a gente não sabe de nada, somente especulações. E o que eu acredito é que esses dois jogadores não virão para o Vasco em 2023. Deixa aí nos comentários se te agrada esses nomes aí, esses jogadores especulados no Vasco, se você gostaria de ver algum deles vestindo a nossa camisa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!